Boa noite, meu nome é Alexandre Lasside, mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês na quarto Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade do Piauí. Hoje à noite nós temos a convidada Margarete Áquila, que vai dar a palestra aqui conosco, e o tema dela é As Bases da Nova Terra pela Visão Neurocientífica. A Margarete Áquila, ela é formada em matemática, pós-graduada em Sistema de Informação, Neurociência do Comportamento, curso livre de música e canto lírico. É psicóloga, hipnóloga, tem como profissão a psicanalista, hipnóloga, cantora de músicas para a expansão da consciência, espiritualista, kardecista, escritora, trabalhadora ainda acha tempo para ser trabalhadora da Casa do Consolador, altamente competente e uma pessoa de um coração muito grande. Com vocês aqui, Margarete Áquila. Boa noite, Margarete. Tudo bem? Boa noite, Lauside, Vanderlei, todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Tá me vendo? Tá, estou te vendo aqui. Vamos lá, você tem uma apresentação, né? Você vai fazer agora, né? E eu vou só adicionar aqui. Conseguiu adicionar? Já consegui, sim. Ótimo. Já está vendo aí? Sim, sim. Podemos começar, então? Podemos começar já. Eu vou deixar Muito você bem. só aí na tela para você mandar a sua apresentação aí. Ok. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E hoje, como um tema do evento, falando da Nova Terra, eu acho interessante a gente discutir aqui como o nosso cérebro já vem se formando e que capacidade ele tem para trabalhar com a Nova Terra, né? Que condições que ele já está aí montando e preparando dentro de nós, que me faz ter tanta certeza de que esse novo mundo é plenamente possível, de que nós já estamos preparados para este momento. Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, começando por pessoas que se movimentaram. Vocês sabem que sempre nós temos pioneiros quando existe uma nova era acontecendo, movimentos sociais, sempre tem pessoas que têm uma visão muito fora da casinha, muito além do normal, porque já entenderam, já conseguiram captar ideias muito boas. E para mim, bolhas do novo mundo são as pesquisas que eu faço de pessoas que tiveram ideias geniais, como Joaquim Melo, do Banco Palmas, criando um dinheiro que não é o real, e ele tem lá uma comunidade em Fortaleza, onde ele trabalha fortalecendo essa pequena sociedade. E ele, né, enfrentando aí 1000 dificuldades, como é que ele teve essa ideia genial, né, de fazer uma população extremamente pobre ter condições mínimas decentes de vida? Ele conseguiu isso, né? Ele entendeu que a pobreza é algo fabricado e que a gente pode sim fortalecer pequenas sociedades, desde que sejam pequenas, de maneira que elas se estruturem para serem autossuficientes, para que o que elas produzem possa ficar dentro da própria comunidade, ou seja, o dinheiro fica ali e todos podem compartilhar daquilo. Ele tem ideias geniais deste novo mundo. E como pessoas como Jeanne Noujaim, da Pangaea Day, que faz filmes e fotografias de várias culturas para que ela divulgue várias culturas no mundo, ela entendeu que se você criar laços e conhecer novas culturas, vai ser muito difícil você ter preconceitos, vai ser muito difícil você matar alguém que você conhece, que você gosta, que você respeita. Então, ela veio trazer essa grande ideia, assim como Karen Tse, do IBJ, uma advogada, uma das primeiras na Ásia, uma das primeiras mulheres que conseguiram entrar, inclusive na China,
para acabar com a tortura. E olha que interessante, ela luta contra a tortura, e não só, mas também em defesa de milhares de pobres que não têm advogado que os tire da cadeia. Gente que ela chegava nas cadeias com mulheres e os seus filhos que ficavam presos por 10 anos porque não tinha quem as defendesse, porque ela deve ter roubado uma fralda, uma comida, um pão, qualquer coisa assim, e a família inteira ficava dentro da cadeia para que elas pudessem cuidar dos filhos. Então, a Karen teve uma ideia genial, né? Ela entendeu o que significa o poder de ter o direito na mão e de fazer esse direito valer, né, os direitos humanos, assim como Rodrigo Baggio, da CDI, inclusão tecnológica, e isso desde 1990 ele já teve a ideia de levar essa inclusão tecnológica para as periferias, mudando muitos destinos de vidas de muita gente. Oscar Rivas, do Paraguai, que fez muitas mudanças, limpando a água dos rios que eles têm por lá, uma ideia que a gente vê que ainda não sai do papel, que a gente não consegue fazer numa cidade gigante como São Paulo, por exemplo, ainda, né, tem essa dificuldade. Ele lá no Paraguai, um país extremamente pobre, mas já consegue, com ideias geniais, simples, né? Eugênio Scanavino, de Saúde e Alegria, tem o seu barco passeando lá pelo rio, pelo Amazonas, levando saúde para a população ribeirinha, uma pessoa que dedica a sua vida àqueles que não têm acesso à saúde. Joaquim Leguia, que tem a ideia de trabalhar o PEA, que é uma população econômica ativa, mudar para PA, população ambientalmente ativa. Então, ele coloca aí, ele aumenta essa população ativa, ensinando crianças a fazer replantio de árvores. Então, crianças também trabalham, mas trabalham nessa parte educacional de reflorestamento, e é lindo o trabalho dele também, falando das crianças que elas têm que participar da sociedade e se sentir responsável pela sociedade. Assim também como pessoas brilhantes, eu sou fanzoca do Rancho dos Gnomos, eu sou suspeita para dizer, do Santuário dos Animais, de animais que foram recolhidos, a maior parte de tortura, né, alguns tirados como um porquinho que eles tiram, né, das pessoas que vão matar para comer, e eles cuidam como ursos, tigres, leões e etc. E eles protegem esses animais. O que faz uma pessoa como eles, inteligentes, fantásticos, gente de coração lindo? Por que eles dedicam a vida deles a isso? O que é que move essas pessoas a isso? Assim como Denner Giovannini, meu Deus, esse homem, ameaçado de morte várias vezes, impedindo o tráfico de animais silvestres. Eu não sei se vocês sabem, mas ela é a segunda ou a terceira riqueza mundial, o tráfico de animais, tráfico ilegal de animais silvestres. E esse é um grande lutador que faz isso acontecer, mesmo sob ameaça. O que é que movimenta uma pessoa como essa? Vera Cordeiro, do Saúde de Criança, no Rio de Janeiro, tendo uma médica, tendo ideias geniais de como fazer com que a criança tenha uma saúde de verdade, cuidando do todo, olhando para o todo. Então, uma família ela não é só a saúde, mas ela também é moradia, ela é economia, ela é comida, ela é educação, né? Então, ela vê as 5 principais áreas da família, e ela ajuda a família a se reerguer, acompanhando essa família aí por 2 anos e ajudando essa família nessas 5 áreas até que ela consiga ser autônoma, né, na parte profissional, econômica e social e da saúde. Então, são ideias geniais. O que move essas pessoas a saírem do seu conforto e andarem? Ideias como da Kiva, do microcrédito via internet, de pessoas que pedem seus empréstimos de $100, $200, e quem empresta para que eles façam um projeto
de um trabalho que eles querem desenvolver, seja uma costura, uma máquina, seja uma roupa, seja que tipo de negócio as pessoas podem querer fazer, e depois essas pessoas pagam esse crédito porque sabem que, primeiro, os juros não vai ser absurdo, não vai ser abusivo como é hoje, o que é algo para mim não entra na minha cachola entender porque é que nós admitimos esse tipo de coisa e entender que coisas muito simples podem ser feitas, não precisa ser nada gigante, mas que muda a vida de muita gente, tem um alto impacto na vida de muitas pessoas. Essa é a ideia do novo mundo, né? Isso a gente chama de empreendedorismo social, que eu acho que vai ser um grande caminho para a nova terra. E as características de um empreendedorismo estamos globalmente ameaçados, ou seja, estamos destruindo o nosso próprio planeta, passando por muitos problemas que são complexos e que se a gente não se juntar, não trabalhar com mega dados, não trabalhar como um todo, nós não vamos conseguir sozinhos, vai ter que ser com integração mesmo de todos os povos. E também uma característica é a ética do cuidado, de você cuidar do mais vulnerável, compreender este mais vulnerável e dar um suporte necessário para ele. E não torná-lo invisível, como é o que a gente faz hoje. Atuar como parceiro e não como dono. E isso é muito interessante, de saber que as comunidades elas têm condições de saber qual é o melhor caminho para elas seguirem e trabalhar como parceria, né, com uma inteligência, uma logística, que a gente possa estar executando um projeto com esse suporte, esse apoio estratégico, mas fazendo com que eles sejam parceiros e não simplesmente alguém que obedece regras. A população, sim, deve se envolver nas soluções do próprio problema da comunidade, porque se ela não se envolver, o projeto não dá certo. Tem que ter um compromisso, um comprometimento das pessoas que estão envolvidas. Que a comunidade é capaz de resolver seus problemas, como eu já disse, se nós dermos ferramentas para isso. Parcerias com empresas, com o governo, com empreendedores, isso vai ser muito importante. Não dá para você trabalhar sozinho, como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco de Assis. Hoje a gente sabe que esse idealismo é importante e é essencial, porém parcerias muito bem feitas, tanto com o serviço público quanto com o privado, são importantes para que o projeto dê certo. Reformular conceitos de produção que tem o seu objetivo de lucro. Isso é outra coisa importante. Hoje, para um novo mundo, nós não vamos ter que colocar como grande valor o lucro da empresa, mas nós vamos colocar valor social dentro deste trabalho. A pobreza é artificial, ela é criada, então qualquer comunidade é capaz de se desenvolver economicamente. E essa que é a grande ideia que eu comecei colocando aí do Banco Palmas. E os conceitos básicos de uma nova sociedade, tudo isso para a gente poder entender onde nós precisamos alcançar aqui dentro da nossa mente, o que nós precisamos alcançar para que essa sociedade nova aconteça. Então, unicidade, eu vivo falando isso, se não entendermos que somos um e não temos que criar separações, não vai dar para fazer uma nova terra. Então, a unicidade vai ser algo importantíssimo, a ética, vamos precisar entender um pouquinho mais, porque a ética é algo que você vai conquistando conforme você vai evoluindo consciencialmente. O que era para nós certo ontem, hoje já não é mais tão certo. Então, nós vamos aumentando a nossa visão do que é certo e do que é errado, e, portanto, vamos fazendo bem cada vez mais e ser menos egoístas. A não dualidade, quer dizer, o respeito à diversidade. Então, a dualidade significa, né, o claro e o escuro, uma coisa que nega a outra, como se fosse essa dialética, né, do bem e do mal. A gente entender que uma coisa não anula a outra, as duas convivem, né, e a gente tem que entender que a diversidade é que compõe essa grande colcha aí
de coisas maravilhosas que o planeta Terra tem. E que tudo é para todos, do bem comum, né? Para a gente entender que quanto mais eu lutar só por mim, mais fora da nova Terra eu estarei. E as relações de empresas, né, privadas com o serviço público tem que ser de parcerias e não de parasitas que vivem e exploram o serviço público, como é o que nós vemos hoje. Todos trabalham pelo todo. Então, o trabalho vai ser o grande valor nessa nova sociedade, né? Ganhar pelo que se faz, pelo mérito de se fazer, e não sentar e ver os outros fazendo. Economia deve servir às pessoas, o valor não é somente o preço. Então, o maior valor que nós temos é o social, que é isso, criar o valor social e não só do lucro, né? Criação de valor e redistribuição desses valores e extinguir a vulnerabilidade. Isso é interessante porque nós não, com a ética do cuidado, nós teremos que tomar muito conta das pessoas que estão em posição de vulnerabilidade, sejam elas por uma doença psíquica, física, sejam elas por serem crianças ou idosos ou pessoas com alguma deficiência, pessoas com alguma problemática mais séria. Mas aprendermos a ter esse cuidado, esse carinho com essas pessoas. Mas como é que tudo isso então pode acontecer, né? Para mim, a nossa mente já está preparada para isso tudo, tá? No processo, nós temos aí 3 processos que eu vou citar hoje. O despertar, que é algo que eu já falei bastante em algumas palestras, né? Que é nosso primeiro passo, que é por isso que vocês estão assistindo essa palestra, por isso que eu estou definindo caminhos na minha vida, que é esse despertar está me causando. Segundo, um processo material, como é que isso pode acontecer na vida material? E terceiro, como realizar isso, que é o sonho e a transformação que começam dentro. Então, nós vamos falar da base neurocientífica, porque é dentro que se começa este grande sonho. O primeiro estágio é o do despertar mesmo da 5ª dimensão consciencial, aquele processo que eu sempre coloco da iniciação, que eu acho que é um processo de, por exemplo, de abduzidos e contatados, são pessoas que estão sendo iniciadas de alguma maneira, e outras que, pela sua religião, ou mesmo sem nenhuma religião, mas elas sentem que algo muda dentro delas, elas sentem mais alegria, elas percebem que os hábitos do passado não valem mais, que não é mais possível viver como se vivia, sente uma compaixão pelo sofrimento do outro, te levando a agir em prol do outro. Tudo isso é despertar, tá? Tem o desejo de se reconectar consigo mesmo, porque sabe que as respostas estão dentro, de fato, e essa reconexão faz você se ligar à intuição. E se conecta com tudo e com todos, o que é mais importante, é o né? Quando a gente se compadece, tem a compaixão, nós estamos nos conectando, estamos fazendo um vínculo, um elo, e nos autorresponsabilizamos pelas pessoas. Este é um processo de iniciação, este é um processo de despertar. Entende que tudo aquilo que você faz impacta no mundo, e você quer fazer o melhor para este mundo. Então, tendo essa iniciação, que é o primeiro grande passo para um mundo de regeneração, e hoje cada dia mais gente está sendo desperta, como a Sheliana falou, é o momento mesmo de despertar as pessoas, e milhares de pessoas estão despertando, o que é maravilhoso. Para isso, então, nós precisamos ver esse processo na 3ª dimensão, e eu coloquei algumas bases da nova sociedade. Antes de mais nada, nós ansiamos por mudanças. Essa imagem que nós temos aqui, se vocês observarem, é uma imagem que fala, né, do véu de Maia. Uma pessoa que está vendo ali as árvores, o sol, as estrelas, mas de repente ela coloca a cabecinha para fora e vê um universo multidimensional imenso.
Então a gente sai um pouco da ilusão da terceira dimensão e procura algo com mais sentido para a nossa vida, que é o que a gente está percebendo por aí, de uma consciência diferente, porque a gente vê que a nossa realidade ela não retrata uma realidade adequada, que pode ser muito melhor do que isso e que nós ansiamos por algo diferente. Então hoje, a sociedade atual ela tem um modo de vida insustentável. A gente percebe pelo número de doenças que nós temos aqui na sociedade, doenças mentais, emocionais, doenças físicas, absurdamente. Por quê? Porque a nossa vida, nós já perdemos muito do sonho, perdemos muito do sentido. E eu pergunto para você, sua vida é sustentável? A primeira coisa para um mundo novo é criar uma vida sustentável dentro de nós, na nossa vida, construindo as relações com o todo, ou seja, respeitando essa interdependência que nós temos com todo mundo e não se sentindo o rei da cocada, achando que tem que ser servido pelo mundo inteiro e que não depende de ninguém. Nós dependemos sim uns dos outros e dependemos muito. Como eu já falei, a ética do cuidado. Qual é o cuidado que você tem com os vulneráveis que estão próximos a você, pelos que você passa todos os dias, sendo autorresponsáveis, né, por algo que é muito maior do que nós mesmos. Isso é muito importante. Quando a gente fala, eu quero um sentido para a minha vida, a primeira coisa, você participa de algo que é maior do que você mesmo? É o primeiro grande passo. Você tem que ter um projeto que não é para o seu ego, mas é algo que impacta, que é maior, como se você fosse uma pequena peça de um grande equipamento. E entender quais são as nossas reais necessidades. Nós ainda estamos com necessidades que não são sustentáveis. Nós ainda gastamos muito mais do que devemos, temos coisas que não são necessárias, damos valor para ter muitas coisas e não colocamos o que realmente é importante para a nossa vida, importante as pessoas que são importantes, as relações que são importantes, aquilo que ninguém vai roubar da gente, conhecimento, experiência, amor, evolução, consciência, essas coisas ninguém nos tira. Que são as reais necessidades. Coerência no pensar, no sentir e no agir. Nós vamos ter uma vida sustentável quando formos coerentes. Eu penso, eu faço exatamente o que eu penso e eu sinto coerentemente com esses dois. É importante porque a gente normalmente quer uma coisa e faz outra. A gente tem como prioridades e necessidades algumas coisas, mas que a gente deixa para trás em nome de outras que não são tão essenciais assim. E pagamos um alto preço por isso. Se você ainda está fazendo muita coisa da qual você não acredita, está aí, incoerência, uma vida insustentável. E hoje, muitos de nós jogamos tênis e deveríamos jogar frescobol. No tênis, a gente sempre faz uma jogada para o outro perder. Assim a gente é vitorioso. Isso também é uma coisa que já não serve mais, já tem que mudar. Hoje nós temos que fazer uma jogada para que o outro acerte, porque o outro acertando, nós também seremos beneficiados. Nós vamos continuar o jogo e ele vai ser divertido. Então eu estou falando de competição, estou falando do mata-mata, que muitas vezes a gente vive nas empresas e que é incentivado pelas empresas. Isso é algo que tem que morrer também para o novo mundo, porque não é um mata-mata, não é essa competição, né? Mas é um trabalho em parceria. Então, as características para essa mudança é ter um alto impacto social, mas com baixo custo, com soluções muito simples. Ninguém precisa, a pessoa que quer fazer não precisa ser especial e ser bam para gerar mudanças. Não, qualquer um pode fazer isso. Todo mundo é capaz de crescer e de colaborar neste processo. O interessante é aprender a imaginar. Essa figura aí é para a gente aprender a imaginar, aprender a sonhar com esse mundo novo, a ver a beleza
Gente, o mundo novo só começa sonhando. Daí eu dou tanta importância para a arte neste processo, porque a arte sempre vem na frente das grandes mudanças sociais. Ela já indica novos caminhos sociais. E a gente vê aí, na terceira dimensão, empresas, as grandes metas globais que falam do que é um novo mundo, para que a gente possa ter uma vida sustentável. E já tem muita empresa certificada aí com o ISO 14001, para começar, né? Empresas que estão trabalhando mesmo com padrões ambientais, reconhecidos internacionalmente como uma conexão sustentável. Então, nós já temos muitas coisas em andamento para essa nova terra, mas precisamos realizar isso começando a transformação interna. Nós temos muitas ideias e agora precisamos ter suporte interno para conseguir sonhar e transformar internamente. Para mim, pelo que eu vejo, nós já temos condições para isso. Olhando as fronteiras da evolução da mente, a gente pode dizer que nós podemos experimentar a vida e a realidade de outra maneira. Hoje nós estamos enfrentando com bastante limites emocionais, mas precisamos passar desses limites, ultrapassar isso, ultrapassar a fase mental, de acreditar sem sentimentos ruins. Preste atenção, você ainda está na fase mental. E isso já está ficando demodê. Para quem quer entrar no mundo de regeneração, nós precisamos duvidar do que a nossa cabeça está pensando, principalmente quando ela gera conflitos. Porque o conflito ele é gerado por alguns limites que nós colocamos emocionais. A nossa emoção, ela sequestra o nosso raciocínio e a gente não consegue sair daquele sequestro, fica num looping emocional onde a gente fica com muito conflito e mal-estar. E a nossa mente está muito acostumada a classificar, dividir, ordenar, separar, ver quem está em cima, ver quem está embaixo, a distanciar quem não é legal, trazer para perto aquele que pode me oferecer alguma vantagem. Isso tudo é da mente. E esse é o grande obstáculo para que a gente possa, superando esse obstáculo, para que a gente possa entrar realmente no mundo de regeneração. A nossa mente hoje, ela divide uma realidade que é única, que é una, mas ela fica dividindo e compartimentalizando. Por isso a gente precisa ir além desse ego, descobrir um eu maior, essa unicidade, essa não dualidade, vem dos padrões evolutivos. Como é que eu sei que eu estou evoluindo? Tem 5 padrões aqui muito sérios que dizem que você está evoluindo ou não. Integração. Estão vendo ali aquelas moléculas? Então, se eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, eu consigo construir um terceiro elemento ali, que é a água. A água é maior do que hidrogênio e oxigênio. Ela tem que se somar para criar algo maior que ela mesma. Isso é integração. Consciência. Nós já temos essa consciência, estamos nesse processo evolutivo, a nossa consciência está ganhando um nível de complexidade muito grande, já entendendo de todos os reinos. Dentro de nós existe o reino mineral, com os nossos minerais dentro do corpo, já existe o reino vegetal, com todo o processo que nós vivenciamos, tanto é que a similaridade com os alimentos vegetais, que fazem muito bem para o corpo, porque eles já estão dentro de nós, as vitaminas e tudo mais. Da mesma forma, o reino animal inferior, o reino hominal superior, até que a gente alcance uma consciência cósmica que aí une todos os reinos. A criatividade, que é um processo único do ser humano, diz que ele está evoluindo. Então, a criatividade é sair de um nada e criar um tudo. Não é necessariamente, e normalmente não se usa o velho, se constrói um novo totalmente diferente. A amorização
que é hors concours, aí, quando a gente fala em termos evolutivos. Então, nós partimos de um amor altamente egóico e crescemos para um amor cada vez maior, né? Então, do amor do bebê, por exemplo, que é um amor de posse, a mãe é minha, ela me dá alimento e ela me serve. Depois do amor possessivo, da paixão, do sexo, né? Da obsessão, ele é meu, ele é minha. Depois a gente parte para um amor muito amigo, muito parceiro, o amor fidelidade, enfim, o amor cósmico, universal, que a gente chama, né, do amor de nada pedir em troca, incondicional. Esses parâmetros aqui, se eu estiver dentro desses parâmetros, crescendo nesses parâmetros, eu estou evoluindo. E nós temos aí níveis de realidade que a gente enxerga. Então, se eu, por exemplo, chego aí, como eu sempre dou o exemplo, né, da senhorinha que estava varrendo ali a calçada, e eu varrendo também, mas a minha casa é lotada de flor, lotada de mato, e eu varrendo as flores que caíam, eu falei, nossa, parece um tapete de flor, olha que coisa mais linda no chão. Ela falou, nossa, mas é muita sujeira, né? Então, nós estávamos com a mesma realidade, porque ela é uma só, porém, o estado de consciência que ela estava era muito diferente do meu. A perspectiva era muito diferente da minha. Quem é que estava melhor aí? Quem é que estava num estado de consciência mais dentro do todo, com esse encantamento, com a beleza? Eu estava num estado mais tranquilo, ela estava num estado perturbado, mas a realidade era a mesma. É isso que eu quero sempre dizer. Nós vivemos uma mesma realidade, mas é a gente que dá o tom dessa realidade. E se eu tiver a capacidade de perceber bem essa realidade e a capacidade de sonhar, porque sonhar é quando a gente dá o pulo para uma realidade maior, então eu vou conseguir, né? Agora, você perceba aí o nível de realidade que você pode estar vivendo. Esses 4 itens dizem que nível de realidade você vive. O envolvimento com o permanente e com o impermanente. Impermanente é aquilo que passa. Então, o que está aqui material, passa. Quanto você ainda dá importância para isso? Quanto isso ainda mexe com você? Perdas materiais, ou perda de trabalho, ou perda de alguém, ou perda de alguma coisa, fama, sucesso, não importa o que. Quanto você ainda está envolvido nisso? Que nível de realidade você está construindo? E a pessoa que está mais ligada ao permanente, ou seja, aquilo que ninguém te tira, aquilo que vai embora com você, isso te dá muita paz. Por isso que a gente fala, que nível de realidade você está nesse item? No item 2, a gente vê o nível de envolvimento com a esperança e com os sonhos. Se você não é capaz de sonhar, se você não tem esperança, esquece, você está num nível de realidade muito reduzido e vai sofrer bastante. Aquelas pessoas muito pragmáticas, muito realistas, que para ela, né, só existe aquilo que ela vê e vai sofrer. Níveis de conhecimento e vivência, de apegos e de separatividade. O quanto você ainda está apegado aos preconceitos, o quanto você vai falar de alguém e já usa um termo pejorativo, o quanto você se apega às coisas que tem a ver com o impermanente também, né? Isso é totalmente egóico. E o nível de interconectividade com todos os reinos, quanto você se sente envolvido, né, com tudo e com todos. Esse aqui, já estamos falando em neurociências, porque estamos falando em estados de consciência que nós entendemos que podemos mudar sempre a nossa perspectiva. Desses 5 que eu dei de processo de evolução, 2 são essenciais, a integração e a amorização, como eu já falei antes. E também, nessa escala de consciência, a gente percebe aí que alguns sentimentos de David Hawkins, eles são altamente restritivos e a nossa mente não vai conseguir dar salto nenhum quando a gente é
né? Não que a gente não sinta tristeza de vez em quando, medo, não, isso a gente sente, mas é um mergulhar e sair, né? Tem gente que mergulha e fica, então está muito restrito. Culpa, apatia, tristeza, vergonha, medo. Nós estamos bastante restritos nisso, grande da parte da população mundial. Nós aqui, a grande parte está aí no nível de orgulho, de raiva e desejo, que é mais ou menos o que abraça a humanidade neste momento. E a gente vai ter que entrar no nível da coragem, que é quando a gente vai dar o grande salto que eu falo do nosso cardíaco, né? E o nosso psiquismo, ele já é pronto para um novo mundo, ele já é construído, a sua estrutura é construída para a gente evoluir. Então, nós temos aqui 3 partes, a gente fala do cérebro triuno, ele é bem conhecido, e André Luiz, no Mundo Maior, fala muito bem sobre a casa mental, do subconsciente, consciente e superconsciente. Subconsciente é um momento evolutivo, né? É onde a gente tem toda a nossa história pretérita e onde nós guardamos esse passado evolutivo, todas as conquistas e também todas as sombras que nós temos. Está tudo ali, habilidades e sombras, tudo ali registrado como um passado. O consciente já é o momento atual, onde estamos, e é aqui que a gente tem o esforço, é aqui que a gente tenta manipular as coisas para que destrua hábitos negativos e construa hábitos mais construtivos. E o superconsciente sendo o nosso futuro, né? Hoje a gente chama do neocórtex, que é essa condição maravilhosa da nossa mente de se inspirar na ética, que a gente fala do código da consciência, ele existe sendo acessado por essa região, por esse terceiro cérebro que nós temos no processo evolutivo, porque é ali que a gente consegue captar a essência divina, o eu superior, porque é ali que a gente vai se inspirando em seres que a gente admira muito para conquistar e sonhar e se inspirar neles para construir um mundo novo. Então, esse é o movimento que a nossa mente faz para alcançar a evolução. Do inconsciente, nós temos aí tudo aquilo que interfere, os hábitos que interferem no nosso dia a dia consciente, e nós tentamos pegar, então, ideias, nos inspirarmos no mais alto, para termos novos paradigmas, novas ideias de sociedade, e aí trazermos para o consciente e esforço de modificar, de construir, de fazer, e aquilo tudo, né, de se superar mesmo na deficiência. Quanto mais você treinar, assim que ele se tornar um hábito, ele vai para o inconsciente, mas o inconsciente com uma capacidade muito maior. E a partir do momento que ele está no inconsciente, você vai carregar eternamente com você suas conquistas éticas evolutivas. Então, hoje, o caminho da nossa mente não é mais para um processo só de se salvar, como a gente diz, né? A transcendência vertical na religião, mas é da gente ter uma transcendência horizontal, transformando a sociedade com caridade, empatia, compaixão e fraternidade. Isso sim é evolução, é a transcendência horizontal. E nós temos a capacidade de fazer isso. Por exemplo, com o circuito do prazer e da recompensa. Esse é um circuito que nós temos no nosso cérebro de prazer e de dor. Nós temos prazer com a dopamina. E quando ela falta nessa área aí que a gente chama de tegmental ventral, vocês estão vendo aí nesse gráfico do núcleo accumbens, né? A gente procura o prazer a qualquer custo. Mas quando vem para o córtex pré-frontal, que vocês podem ver nessa área aqui da frente, né? Nesse terceiro cérebro, a terceira capa do cérebro que nós temos aqui, o cérebro mais novo, ele vira e diz, olha, tudo bem você comer um hambúrguer, né, de 3 andares, mas um segundo já não é legal, né? E aí o nosso cérebro frontal entra meio que em conflito
com a nossa área de prazer, né, do núcleo accumbens, dessa recompensa. Então, nós sentimos muito conflito interno justamente por causa desse princípio. O princípio do prazer foi algo importante de ser construído. Por quê? Porque se a gente não sentisse prazer em comer, a gente esqueceria de comer. Provavelmente a gente não existiria como raça. Se a gente esquecesse de fazer sexo, de sentir prazer no sexo, a gente não continuaria com a nossa raça. Então, ele foi construído para que a gente não se esquecesse das coisas primordiais para a nossa vida poder seguir adiante. Mas hoje, nós temos muito mais necessidades de prazer do que essa que foi construída, e nós exageramos aí no nosso brigadeiro, no nosso doce, assaltar a geladeira, em fumar, em beber, em drogas e tudo mais, porque a dopamina, né, está sendo exagerada. Isso que é a sociedade do prazer, né? De criar um prazer além do necessário, além. Então, nosso sistema de dopamina está extremamente incentivado na nossa sociedade e valorizado. Tanto é que muita gente que usa droga, ela usa porque ela precisa de um excesso de dopamina, porque ela não consegue sentir prazer, por exemplo, em olhar um copo de água saudável e falar assim, nossa, que maravilha. Então, ela não se encanta... Deixa eu beber água. Ela não se encanta em ver um copo de água, ela precisa de algo muito mais forte, uma pinga, né, qualquer coisa do tipo. Então, a pessoa fica com um excesso mesmo de necessidade da própria dopamina. E isso que vai criando os vícios horrorosos, né? Mas existem circuitos de dopamina muito mais saudáveis que a gente já tem como substituir essa necessidade imensa de prazer. A gratidão é um circuito fantástico de gerar prazer, dopamina. O trabalho voluntário é uma outra maneira de gerar a dopamina. Ter relações profundas e saudáveis é outra maneira de gerar dopamina. Se encantar diante de uma coisa simples, de um sorriso, de valorizar um abraço, de valorizar uma flor quando se vê, de valorizar a beleza, da simplicidade das coisas. Tudo isso vai gerando prazer de outras maneiras. E nós temos que entender que o prazer da dopamina que a sociedade nos coloca já não é mais para o mundo de regeneração. Como a gente vê, por exemplo, a Sheliana nos simples prazeres que ela tem de ir até a mata, né, de ter o seu animal como um grande amigo, de mexer na terra, de ouvir o vento cantando nas árvores, né, quando passa como se fossem sinos, tocando. São coisas muito simples e que a gente perdeu essa noção de prazer, né, pela simplicidade. Outra condição na neurociências que diz que nós temos mesmo um processo evolutivo aí à nossa frente acontecendo são os neurônios de espelho. Neurônio espelho, ele é a mãe, né? Vamos dizer assim, por onde começa todo um processo de inteligência emocional. O processo da fraternidade, da caridade, começa por aí, da empatia. Então, o neurônio espelho, ele serve para quê? Espelho porque ele consegue espelhar, imitar o que a outra pessoa está sentindo. Por isso que ele se chama de espelho. Então, uma criança, quando vê outra criança chorando, o que ela faz? Ela imita, ela chora também. O neurônio espelho começou a funcionar e ela começa a agir exatamente como aquilo que ela está vendo, né? E isso é o processo inicial do que a gente chama de empatia. Eu sinto o que você está sentindo. Então, o processo empático, a conexão com o outro, vai começar por aí. E isso é um grande feito que a mente humana tem para o novo mundo. E da empatia, então, a gente parte para a caridade, porque é a ação, né? Regis Mesquita fala que nós somos um ser cooperador.
Isso é muito interessante, porque se a gente olhar, por exemplo, esse átomo que eu coloquei aí desenhando, nós vamos ver que nós temos elétrons que giram em torno de um núcleo de prótons e nêutrons, e eles se atraem para conseguir se manter unos, mas um colabora com o outro. Polo negativo, polo positivo, o neutro, para que eles consigam criar, né, essa imantação e juntos trabalharem toda a matéria que a gente possa conhecer, absolutamente tudo. E ele diz o seguinte: assim como os nossos átomos são cooperadores entre si, na natureza existe muito mais cooperação do que competição. E isso mostra muito do caminho que nós temos que seguir. Porque quando você tem uma célula que percebe, por exemplo, que você tem um ato egoísta, tudo que você faz é só para você, essa célula vai entrar em conflito e vai dizer, mas nós não estamos vivendo com a colaboração, porque esse é o processo da natureza. E quando ele faz isso, a própria célula adoece. E muitas das nossas doenças acontecem porque somos egoístas, porque ainda não trabalhamos com o sistema natural, fluido, da cooperação entre nós. Então, quando você guarda muito dinheiro para você, você vai ter medo que alguém tire esse dinheiro ou que falte um dinheiro para você. Pronto, você já está construindo um processo neurótico, neurotizante, um ciclo neurotizante. Então, eu vou ganhar mais para poder guardar mais, então eu vou ganhar mais para ter... Não, mas o outro, não, eu não vou poder ajudar o outro, porque agora eu tenho que me ajudar. E quanto mais eu crio esse processo, mais eu adoeço, porque eu estou indo contra a natureza da cooperação. Se a gente for ver, nós temos aí 100 mil proteínas dentro do nosso corpo. 100 mil proteínas. Cada uma com uma função. Mas ela sozinha não faz nada. Agora, ela colaborando com todas as outras, ela constrói esse grande sistema que nós temos aqui, esse grande universo maravilhoso que somos nós mesmos. Então, é muito interessante a gente entender que nós estamos indo contra a nossa natureza. E quanto mais formos colaboradores, cooperadores dentro desse fluido, mais nós estaremos, então, respeitando a natureza humana dos neurônios espelhos, da empatia, do sistema do circuito da recompensa. E Richard Davidson, para mim, fez um experimento fantástico falando que a base de um cérebro saudável é a bondade. Isso é muito interessante porque ele é um psicólogo, ele, na verdade, dá aula, né, o Wisconsin, tanto para psiquiatria quanto para psicologia. Ele é um neuropsicólogo que fez um experimento fantástico sobre bondade, ternura e compaixão, a pedido do Dalai Lama. Em 92, ele conheceu o Dalai Lama. E o Dalai e um era muito fã do outro. O Dalai Lama estava muito ligado nos experimentos que o Richard fazia. E ele falou, eu aposto que você pode fazer um tipo de experimento que você nunca tentou, mas que seria muito interessante, e eu empresto meu cérebro para isso, que é você estudar a bondade, a ternura e a compaixão. Porque até agora você só estuda a depressão, o pânico, a raiva, e etc, 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 mas não estuda o que nós temos de intrinsecamente bom. E daí, então, ele fez. E hoje ele tem o Mind Health, uma mente saudável. Ele tem uma instituição fantástica que trabalha justamente neurocientificamente para que a mente seja saudável. Por isso que essa grande teoria dele dos 4 pilares da atenção. Então, você ter uma mente tranquila consegue sempre achar boas saídas. Do cuidado, então o cuidado, o autocuidado, a ética que nós colocamos do cuidado, a conexão com o outro profunda e o contentamento de ser saudável. Esse como pilares que ele diz de uma mente saudável, né?
E é muito interessante porque, vendo a mente do Dalai Lama e estudando isso neurocientificamente, ele percebeu que o Dalai Lama, ele entrava num estado de ondas gama, uma onda diferenciada que não era medida antigamente no eletroencefalograma, e das ondas gama que nos leva a nos sentirmos um com o todo. Isso é muito interessante, porque é algo natural, só precisa ser treinado, né? E ele coloca ali que a compaixão, ela está num nível altíssimo, é o nível superior de todas as outras. Então, eu falei, por exemplo, do neurônio espelho, né? Falei ali da empatia, da caridade, do altruísmo, né? Só que a compaixão está lá em cima de tudo, porque a compaixão te leva à ação. E isso que é o importante, você não só sofre, olha aqui, a empatia angustiada e uma empatia de compaixão. São dois caminhos neuronais diferentes que nós usamos. A empatia angustiada, pode ver os locais que estão iluminados, esses de laranjinha, são diferentes desses roxinhos, que é o da empatia da compaixão. Então, nós temos caminhos cerebrais diferentes. A empatia angustiada é quando você vê alguém sofrendo na rua, mas você vira a cara de tão triste que é, mas que você não faz nada. Você chora, chora, chora e fica ali chorando. É uma empatia que não ajuda ninguém. E a empatia da compaixão, não. Ela te movimenta a achar soluções. Nós temos esse circuito dentro de nós, de agirmos e de não ficarmos parados diante do sofrimento alheio. E eles perceberam nas freiras carmelitas, nesse mesmo experimento aí, que quando elas entravam em oração profunda, tem uma região aqui em cima da cabeça, nessa região aqui, se eu não me engano, do lado direito, onde existe a perda da identidade. Olha que interessante. Que é a mesma coisa que talvez o Dalai Lama faz quando se sente um com o todo. Você desliga uma área que sempre identifica você como separado do outro. E aí você sente um todo. Por isso que as freiras têm essa condição absurda de elevar a consciência em processos de oração, porque elas realmente se sentem um com o todo, o que é o nosso intuito aí da empatia, da compaixão. E se formos fazer aí um treino da empatia, da compaixão, faça aí você. Vamos fazer. Feche seus olhos. E eu vou ensinar algo rapidamente, é claro, depois vocês façam isso diariamente com mais tempo. Pense em alguém que você ama muito. Pensa nessa pessoa. Veja a imagem dela na sua frente. Relembre um sofrimento que ela teve. Um problema qualquer que foi difícil para ela. E deseje firmemente que ela se livre desse sofrimento. Veja ela se libertando. Deseje mesmo que ela melhore. Torça para que isso aconteça. Perceba as áreas que vão mudando dentro de você conforme você se empatiza com compaixão. Agora você vai ampliar essa experiência para pessoas que nem são tão importantes assim na sua vida. Pense em alguém que não é tão importante, que está com problema também, e deseje que ela se liberte deste sofrimento. Agora amplie isso para aquelas que te irritam, aquelas que você considera que são inimigas ou que não gostam de você, ou que você não gosta.
Pense no problema que ela tem. E deseje que ela se livre deste problema. Quando a gente pensa em alguém que a gente ama, já começa a dar uma leveza dentro de nós. Quando a gente quer que ele se livre de um problema, desejando, por exemplo, que um filho consiga superar um obstáculo, a gente começa a sentir uma coisa dentro da gente diferente, não sente? Essa é a empatia da compaixão. Mas eu quero que vocês treinem para ampliar isso, para aumentar esse círculo de pessoas que estão à nossa volta e que a gente tem essa compaixão. Isso é um treino, as crianças precisam treinar isso, treinem seus filhos para isso, para que eles entendam o que é realmente uma mente saudável. E se a gente pensar então nos sistemas energéticos dos nossos chakras, como estados, eu falei dos estados de consciência, a gente sabe que nós temos aí, desde os níveis mais baixos aqui, né, do nosso chakra básico, os 3 primeiros muito ligados à matéria, muito ligados ao egóico, ao eu. Então aqui nós temos uma maneira de ver a vida muito limitada, muito sofrida, muito vulnerável a tudo que acontece no planeta. E quando a gente então entra nos chakras superiores, a partir do coração e os 3 chakras espirituais, nós estamos abrindo a nossa condição e elevando a nossa condição para um estado muito mais saudável dentro de nós. Então, isso já mostra para a gente onde é que a gente foca a nossa atenção. Onde você está preso, você mantém aquele estado. Se você tem atenção naquilo, então, eu acho que alguém vai me trair, pronto, você já fechou no seu chakra, tanto no umbilical quanto no básico umbilical e solar, no plexo solar, e você fica prisioneiro daquilo, e você vai manter aquele estado de conflito constante, como eu falei, muito vulnerável. Assim que você passa para estados de consciência superiores, então você provoca uma ruptura desses sistemas e começa a construir um acesso maior a tudo aquilo do seu eu maior, né? Não só matéria. Então, os níveis de realidade interior têm muito a ver com isso no nosso sistema energético. Através, primeiro, da ignorância da unidade, que é esse primeiro item, nós vemos aqui a repulsa quando nós queremos separar. Quando você se separa daquilo que você tem preconceito, daquilo que você critica muito, pode ver que você ali tem uma ignorância da unidade, que cria essa ilusão de dualidade, eu estou separado de você, que cria também uma repulsa muito grande, ou um apego àquilo que nos dá prazer, como eu já falei. E é lógico que quando a gente se apega, ou quando a gente tem medo, a gente vai entrar num processo de luta e fuga, de muito sofrimento, que vai trazer doenças e reforça cada vez mais o egoísmo, o ego separado, que é bem a ignorância da unidade. E os apegos que nós temos nos níveis energéticos, né, nos 7 níveis. O primeiro nível, quem está muito apegado à segurança e posse. O segundo nível, quem está muito apegado às relações mais íntimas, né, ao sexo, a querer aprovação das pessoas que estão à nossa volta, né, querer a admiração dos outros. Está tudo aqui ligado à autoestima. No terceiro nível do plexo solar, um apego muito grande ao poder, por insegurança normalmente, ou para poder se sentir, né, no caso, mais seguro. No quarto nível, um apego, que aí já no cardíaco, também tem um apego. O prazer de dar, por exemplo, é um apego, né? Que a gente vai ter que ir se desapegando cada vez mais. No chakra laríngeo, apego ao projeto criado,
Então, tem gente que faz qualquer negócio por aquilo que é seu, o projeto é seu e você se apega àquilo e não dá para ninguém e você que tem que mandar. Apego aqui ao saber e ao aprender, como se essa fosse a única condição evolutiva, e apego ao prazer do êxtase, porque tem muita gente no coronário procurando esse êxtase sem sequer entender o que é isso. Sempre quando a gente está preso em algum lugar, a gente fica naquele processo e não consegue subir na espiral para ver os mesmos problemas, porque a espiral indica que a gente sempre retorna para o mesmo ponto, né? Porém, numa visão superior. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa insegura, né? Estou prisioneiro aqui do primeiro nível, mas eu começo a superar isso, esse meu problema, eu vou dar a volta, vou lidar com o medo do mesmo jeito, porém, eu já vou ter autoestima, que o segundo nível vai podendo me causar autoestima. Trabalho a autoestima, então eu estou superando esse. Aí eu venho para o terceiro nível, tenho o mesmo problema, tenho mais medos, porém, eu já consigo abrir mão do poder e entender que o poder ele pode ser exercido de maneiras totalmente diferentes, porque eu estou trabalhando o medo, mas num nível superior, para que eu possa lidar com o medo de maneira mais simples. Então, quando eu chego lá em cima, eu já estou lidando com o medo de maneira diferente, porque eu estou fechando um ciclo para reiniciar em outros processos de superação. Então, aqui, quando eu vejo o medo, eu já vejo um medo num nível muito superior, fica muito mais fácil lidar com o medo. E assim nós vamos, né, sempre nesse processo, né, de evolução dentro da nossa consciência. Bom, gente, a quinta dimensão é uma frequência. Nós temos que nos sintonizar nessa quinta dimensão, saindo da plateia e indo para o palco. Eu coloquei aqui sobre as bases que a nossa ciência já descobriu, que a nossa mente já tem condições de trabalhar no mundo novo, dentro daquelas bases que eu coloquei bem no começo. Quais são as bases de uma sociedade nova? Vocês viram que é essencial que a gente trabalhe a integração, a unicidade, aumentar o nosso nível de compaixão, para que a gente possa sentir prazer, ter esse sistema de recompensa, dando sentido à nossa vida, propósito à nossa vida, desde que a gente faça algo que é maior do que nós mesmos e coerente com aquilo que acreditamos. Sonhar com um mundo novo é o primeiro passo para a gente se inspirar e trazer essas bases novas, que é o que nossos irmãos espirituais nos trazem, que é os extraterrestres que também nos trazem. Eles dão muitas ideias de sonhos de sociedades diferentes, que a gente vai demorar talvez para chegar lá, mas que a gente possa, com bases corretas, reconstruir este mundo. Se a gente tiver essas bases que eu coloquei éticas, valorizando o trabalho, valorizando a não competição, mas sim a colaboração, fazendo com que se entenda que a pobreza é algo criado, que a gente pode, com inteligência, construir pequenas sociedades autossustentáveis, que é o caminho que eu vejo para o futuro, para que a riqueza fique ali, que as pessoas consigam produzir e absorver o que produzem ali mesmo e construírem uma vida digna para todo mundo. Nós temos bases já muito prontas dentro da nossa mente, que faz com que eu acredite piamente que é possível. Se você quiser estudar mais sobre empreendedorismo social, estude Bill Drayton, que tem uma empresa chamada Ashoka, Ashoka, e ele fala, ele é um grande visionário, ele percebe este caminho novo que deve ser perseguido para as novas sociedades, e ele incentiva esses projetos sociais que são inteligentes, simples, de alto impacto, que absorve muita gente, uma comunidade que precisa de ajuda.
Espero ter colaborado com esse grande projeto. De alguma forma, eu sou uma grande sonhadora, uma grande idealista, e por isso que eu falo muito disso, e eu acredito que esse caminho vai começar por dentro, através da modificação da nossa mente, da nossa estrutura. Muito obrigada, um beijo a todos. Muito bem, Margarete, parabéns aí pela sua palestra, realmente é bem esclarecedora, né? E agora nós vamos às perguntas, mas antes eu gostaria de convidar a audiência para ajudar nesse esforço do Crispim lá no Piauí, doando meia cesta básica, uma cesta básica, o que for na medida do possível, né? Ele está desenvolvendo um trabalho belíssimo, esse é o 4º Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade, organizado pela UFPI em parceria com a Brasil e o UFO Network de Recife. Então, nesse momento, nós vamos agora para as perguntas e respostas. Vamos colocar aqui o Vanderlei, que está anotando aí as perguntas, e aqui embaixo vai ficar as informações de como entrar em contato com o Crispim e fazer essa colaboração. Vanderlei, é com você agora. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos. Olá de novo. Muitas pessoas aqui deixaram as suas perguntas, mas antes de mais nada, elogiando pela maravilhosa palestra, deixando muito carinho e desejando tudo de bom para vocês, principalmente para a Margarete, tá? Obrigada! Tá? Mas eu tenho aqui quase 2 folhas de perguntas, tá? Então, vamos começar. Você acredita que nesta pandemia aflorou na população esta iluminação social para uma nova sociedade? Sim, como eu disse, assim, o ser humano ele tem uma capacidade imensa de empatia. Então, ele se solidarizou fortemente com a dor alheia, com os riscos, com os perigos, com os problemas sociais e econômicos que a pandemia trouxe. Então, aí todo mundo fala, mas mudou alguma coisa? As pessoas pararam agora de serem tão solidárias. Falei, olha, na verdade são sementes muito importantes que são plantadas. E eu não acredito em semente que não seja um dia que floresça. Eu acredito que todas florescem. Algumas estão em solo mais árido, outras recebem um pouquinho de água, outras se esquecem, mas depois acordam de novo. É como um plantio mesmo constante que está fazendo a humanidade se elevar. Como disse o doutor espanhol, a Sheliana, sobre os 7%, né, da população, muita gente acordou para a dor alheia, e isso foi uma lição gigante que talvez assim a gente veja frutos mais adiante, mas eu acredito sim que cumpriu a sua função. Perfeito. A Aline, ela quer saber como a psicanálise conversa com esse tema. Com esse tema do mundo novo? Isso. Tá. Olha, a psicanálise, ela trata muito de ler o inconsciente, né? Através de uma associação livre, aí a gente procura entender as causas de como nós agimos, por que nós temos certos hábitos, certos impulsos, o que nos leva a pensar como pensamos, enfim, para que se encontre uma maneira de fazer diferente. Então, ela tem tudo a ver com isso, porque quando a gente fala, eu sou uma pessoa mentirosa, mas por que você é mentirosa? Então, a psicanálise vai buscar essa necessidade de mentir, que provavelmente está muito dentro da insegurança, né? Do medo. E quando a gente percebe, então, que é o medo, vamos trabalhar esse medo. Então, o que a gente está fazendo? Tentando ampliar a consciência dessa pessoa, para que ela alcance aqueles níveis éticos que a gente comentou. Então, antes eu mentia fortemente, hoje eu só faço mentirinha branca. Amanhã eu não admito nenhuma mentira. Para mim, a verdade vai ser um aliado na minha vida. Quanto mais coragem eu tiver, mais dentro da verdade eu vou viver. Então, eu acredito que a psicanálise tem tudo a ver com a expansão da consciência.
A Carla, ela pergunta o seguinte: se participar de algum movimento de ajuda ao seu próximo desenvolve a empatia? Sim, na verdade isso é essencial. Por isso que meu pai sabiamente me levava para asilos desde pequena. Ele já sabia que eu tinha que aprender a ética do cuidado, de me responsabilizar pelos vulneráveis. E eu gostava disso. Eu, com 14 anos, já ia tocar em hospitais. Quer dizer, você aprende, é algo que se aprende mesmo, que se treina. E é necessário, principalmente para as crianças, principalmente para depressivos, para pessoas que estão com o processo empático embotado. É muito importante. Ainda nessa mesma linha, temos uma outra pergunta aqui que diz: o que dizer das pessoas que fazem caridade simplesmente por atender uma expectativa da sociedade? Olha, eu diria que ela está semeando para o futuro. Se ela não está fazendo agora, né, por amor simplesmente, ela está semeando para ela mesma no futuro se movimentar de verdade, de coração, de alma. É um aprendizado. Também faz parte do aprendizado. Ainda continuando nessa linha, né, a Patrícia pergunta: o que vai acontecer com os homens de grandes fortunas? Olha, para um novo mundo, isso já não é tão cabível, né? Então, mas a gente também não vai terminar com isso do dia para a noite. Na verdade, isso vai ser um processo. Como a Chiliana colocou, nós vamos começar a adentrar no mundo de regeneração, mas numa parte ainda da prova, né? Vamos dizer assim, expiações e provas. A gente vai eliminar as expiações, mas as provas vão estar aí. Então, é a gente trabalhar para que se construam novas ideias, bases autossustentáveis da sociedade, em que esse tipo de coisa vai automaticamente se desfazendo. As grandes fortunas, as grandes máfias, os grandes monopólios mundiais. A ideia é tudo isso ir terminando, para que se trabalhe para um todo. Então, é um processo, isso vai demorar aí uns 1000 anos, eu acredito. Nós temos 7.000 anos de regeneração, gente. 7.000 anos é o prazo de a gente começar a regeneração e terminar a regeneração, chegar na regeneração plena. Então, tem chão pela frente, né? Mas a gente, com certeza, tem que chegar nesse momento, sim, de diminuir esses exageros que nós temos. O Tupi de Manaus, ele pergunta como é que a ufologia está associada à espiritualidade. Olha, a gente usa o termo espiritualidade porque talvez não exista um termo ainda muito adequado para a gente falar sobre multidimensão. Porque quando nós falamos de ufologia, nós não falamos de uma ufologia de 3D, nós falamos de uma ufologia de multidimensional. Se eu não colocar a multidimensão nisso, esquece. Eu estou falando de uma ufologia extremamente restrita, porque a ufologia 3D já é demodê também, sabendo que nós temos aí N dimensões, e a própria NASA já fala de N dimensões. Então, quando eu falo de uma vida extraterrestre, eu estou falando de vida de várias dimensões. E estou falando também de sociedades muito avançadas. Quando a gente fala de sociedades muito avançadas, eu estou falando em expansão da consciência, não é só tecnologia, mas é ética, é mente expandida. Isso é uma sociedade que está em quinta, em sexta dimensão, né, que a gente fala consciencial. São sociedades que precisam de uma consciência extremamente avançada, não só intelectual, tá? Eu estou falando que tecnologia é uma parte da evolução, mas a consciência para se construir uma sociedade muito boa e justa, ela também acompanha. Então, consciencialmente, ela tem que ser expandida. Então, que termo eu posso usar?
Porque quando você fala de uma mente expandida, quando você fala de multidimensão, sei lá, se você quiser inventar um nome que não seja espiritualidade, invente. Tá tudo certo. Use metafísica, faça qualquer negócio, mas que esses assuntos estão incluídos, daí a gente falar em espiritualidade, nós não estamos falando em religião, estamos falando de fazer metafísica, estamos falando de coisas além do físico, né? Por isso que a gente usa esse termo, mas você pode mudar se você quiser achar um melhor, tudo bem. Perfeito. O Isaac, ele quer saber como é que os pensamentos do mundo exterior não fiquem gravados no nosso cérebro, atrapalhando exatamente a evolução. O pensamento? Os pensamentos do exterior, desse mundo que nós vivemos, não fiquem gravados, né, que exatamente desviam o nosso caminho. Veja bem, vocês já ouviram falar em campo mórfico, em ressonância mórfica, de Sheldrake. Se não, sugiro que vocês pesquisem também, que é um biólogo, e ele fala sobre o campo mórfico. O campo mórfico seria um campo em que cada reino, seja ele animal, mineral, vegetal, não importa, ele tem esse campo de conhecimento e de acesso àquela raça. Então, por exemplo, nós humanos acessamos o campo mórfico humano desse conhecimento. Então, se você está nesse bololô, eu diria que você tem a ver com o bololô, entendeu? Você está ligado ao mesmo nível de raciocínio, com as mesmas bases de crenças, de preconceitos, porém tem alguns despertando. Então, sabe aquilo que eu falei do superconsciente, de ir catando algumas coisas diferentes, né? Nós estamos conseguindo alcançar algo maior e aí saímos desse campo que a gente chama da mediocridade, que é sem pejorativo, mas sim, seguindo a média, né? A média da humanidade. Se a gente consegue acessar uma mente mais expandida, então a gente sai dessa média e aí não se interfere tanto. Expansão de consciência é tudo para a gente alcançar acima da média da humanidade. Ok. A bomba atômica foi um salto quântico para a humanidade começar a despertar? Bom, depende por que lado você vê isso, né? Porque para os japoneses não foi nada bom. Mas toda tecnologia, ela pode ser usada para os dois lados. Depende muito do nosso nível, e aí falando de novo, de consciência, que está intrinsecamente ligado ao nível de ética. Quanto mais expandida a consciência, mais ética você tem. Então, aí você já não consegue fazer nem a mentirinha branca, aquilo que eu falei. Você vai entender que a verdade é sua aliada e que é bom, que ela faz bem, e que ela exige um esforço maior seu, que às vezes você vai perder algumas coisas sempre falando a verdade, mas que ela é sempre boa. Então, é óbvio, a bomba atômica, na verdade, a energia nuclear, ela foi uma grande descoberta, e tenho certeza que ela vai ser a base de muita coisa, de muita tecnologia para avançar a humanidade. Mas se ela está na mão errada, com a pessoa errada, ela pode ser usada para destruir, da mesma forma que a gente pode destruir um monte de coisas simples que nós temos em casa como tecnologia. Depende do uso. Você tem uma faca, a faca pode servir para cortar legumes ou pode servir para matar alguém. Depende muito de quem usa. Ok. A transição horizontal é uma condição sine qua non para a transição vertical? Sim. Eu levo muito em consideração o que Jesus falou. Você não vai ao Pai se não for por mim, né? Então, como se fosse primeiro algo que ele também disse, só através da caridade que se salva. Né? Foi uma grande frase, a caridade, né, é a única condição para a salvação. Ele disse nessa caridade, nessa frase,
fora da caridade, que a gente vê na doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. A Sheliana já fala, fora da fraternidade não há salvação. Mas o que quer dizer essa transcendência horizontal? Se você não se tornar um com o todo, esquece, cara. Se você quer se salvar para a quinta dimensão sozinho, fazendo o seu pode esquecer que você não vai chegar. Então, você nunca chegará a uma quinta dimensão consciencial sem você levar milhares de corações despertos junto com você. Essa é a condição sine qua non para uma consciência elevada. Nós temos aqui tempo para mais 3 perguntas antes de encerrar a live. E a Ira Amaral, ela pergunta, ou ela fala, como multiplicar e desenvolver os neurônios espelho? Então, é isso que eu falei. A gente tem que... Você sabe, um autista, por exemplo, ele não sabe ler, né? Ele não tem esse neurônio espelho funcionando adequadamente. Então, para um autista, você coloca uma fotinho com várias carinhas, uma de cada emoção, para que ele possa olhar o que é um sorriso, né? O que é susto, o que é uma tristeza, ele entender o que é aquilo. Então, para uma criança, você também pode ensinar isso daí. Ler, que a gente chama de teoria da mente, né? Uma condição fantástica do ser humano é a teoria da mente. É aprender a saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, por que ele está passando por aquilo. Então, esse é um treino que a gente tem que fazer desde criancinha. Inteligência emocional deveria ser ensinada na escola, para todas as crianças. Olha, o que você está sentindo? Você está sentindo raiva. Por que você está sentindo raiva? Olha, o seu amiguinho está chorando. Por que ele está chorando? Ele está triste. O que é ser triste? O que aconteceu? Então, é ensinar mesmo as pessoas a terem esse tipo de inteligência. Isso é algo que se treina, né? E treina desde pequenininho. Para quem é adulto já, você pode ir ensinando, fazendo isso, um trabalho de caridade. Um trabalho de caridade ensina demais a ter neurônio espelho. Dentro do que foi explanado agora, tem uma sugestão aqui e pergunta por que isso não é ensinado no ensino infantil, as noções da fraternidade, de se doar. Essa é uma base da Nova Terra de mudar a educação. Vai sim. Tanto os pais vão ter que aprender para poder ensinar seus filhos, quanto os filhos aprenderem desde pequenininho a inteligência emocional. Isso vai ser essa condição sine qua non. Perfeito. A neurociência mostra para a gastronomia, o que é a neurociência mostra para a gastronomia da Nova Terra? Gastronomia. Olha, provavelmente ela ensina a gente a sentir a dor do animal, por exemplo, e não comer mais animais, a ter uma alimentação mais saudável, com respeito ao mundo vegetal que nós vivemos, entender como o corpo funciona, como tudo isso funciona, como cada alimento funciona dentro do nosso corpo, a sentir prazer numa comida bem elaborada, aquela recompensa, né, da alimentação, a sentir prazer numa comida saudável e não só no açúcar, mas como construir sabores que apetecem ao sistema de recompensa. Então, tem muita coisa que é uma das principais partes, porque ela está totalmente ligada ao circuito de recompensa, que você pode trabalhar com sabores, com odores, com texturas, tudo muito saudável, cada vez mais saudável, retirando o animal dessa jogada cada vez mais, começando pela carne vermelha, carne de porco, diminuindo pelo frango, pelo peixe, até que a gente consiga em algum momento se solidarizar, né, pela empatia com a dor alheia.
Então, tem muita coisa linda que pode ser feita na gastronomia. Muito bem. Eu vou fazer a última pergunta, Alexandre. Não, a última pergunta O lado agora... obscuro da... Como? A última pergunta agora para as considerações finais. O lado obscuro da empatia. Conforme o conceito de Paul Bloom, fale um pouco. Conforme? O conceito de Paul Bloom. Paul Bloom? Quem é Paul Bloom? Eu posso falar da empatia angustiada que eu comentei, né? As pessoas que passam mal com a dor do outro. E passam tão mal que elas preferem virar o rosto. Por isso que as pessoas são invisíveis para nós. Não sei se vocês sabem, não é porque a gente necessariamente é mal, é que a gente usa uma via empática inadequada que nos faz sofrer demais pela dor do outro e a gente se afasta. Por isso que os mendigos são invisíveis, as crianças abandonadas são invisíveis, os cachorros abandonados, os animais são invisíveis, porque essa angústia é tão grande, a gente não sabe o que fazer, acaba não fazendo nada e a gente prefere evitar. Poderia dizer isso, que nós temos que usar uma empatia da compaixão, que é o que eu coloquei bem claro, uma via da compaixão que me leva à ação. Nem que seja eu dar um abraço, nem que seja eu conversar, dar meu ouvido, dar meu tempo, meu respeito, né, uma oração, não importa. Eu posso usar da compaixão como uma via de empatia mais inteligente. Perfeito. Pois é. Agora, Margarete, as suas considerações finais para esta live. Eu vou botar só a sua imagem aqui, vou tirar a minha de Vanderlei, para que você possa falar direto ao público. Um momentinho só. Olha, para mim, o mundo novo já existe. Tá? Eu sou uma pessoa bastante positiva em relação a isso. É óbvio que a gente tem milhares de problemas, muitos limites ainda internos, mas como eu coloquei para vocês, nós já temos todas as condições internas no nosso cérebro para evoluirmos. Já temos todo o mecanismo pronto, gente que está vindo para cá também auxiliando, dando força, estudando para isso. Nós temos exemplos de bolhas de novo mundo, que foi como eu comecei a nossa ideia aqui, e eu coloquei pouquíssimas pessoas, porque nós temos centenas, no mundo milhares de pessoas que já têm e já vivem o novo mundo, já estão iniciando esse processo de novo mundo com novas ideias, ideias geniais, ideias simples, mas ideias de alto impacto. Então eu já sei que ele existe. O que a gente precisa é aumentar essas bolhas de novo mundo com a sua ideia, com a sua ação, seja na sua rua, seja dentro da sua casa, numa reciclagem de lixo, no apoio, na ética do cuidado aos idosos que moram sozinhos no seu prédio, a ética do cuidado com os carroceiros que vão lá buscar recicláveis, não importa. Qualquer mínimo projeto onde faça diferença e tenha impacto para alguém, seja importante para alguém, isso eu acredito. Eu acredito que pequeníssimas bolhas vão crescendo tanto que elas vão ficando bolhas cada vez maior, e aí sim, do próprio povo brotará uma nova sociedade. Eu acredito nisso porque a música já me diz isso. A arte, para mim, ela antecipa um movimento social. E a música dentro de mim já está antecipando esse movimento que usa a bondade e a compaixão de uma Madre Teresa de Calcutá a uma grande inteligência estratégica de Bill Gates, ou seja lá de quem for, em termos de saber usar estratégias, saber usar o dinheiro, fazer parcerias com pessoas de forma inteligente, sem se vender, sem sair dos princípios que são designados para uma nova sociedade. Então, usar dessa inteligência estratégica e usar da bondade e da compaixão daqueles que nos ensinaram o grande caminho de nos sentirmos um só.
Isso daqui vai formar uma nova sociedade. Então, faça a sua parte. Muito obrigada a todos, obrigada, Lausídio, Crispim maravilhoso, esse grande que você tem que apoiar. Muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez aqui, né? Esse esforço que nós estamos fazendo aqui é para justamente um esforço de solidariedade, amor ao próximo. Mais uma vez aí eu peço a vocês que estão nos ouvindo para colaborarem na medida do possível, com cestas básicas, possível, né? E para encerrar, eu quero passar um pequeno resumo sobre esse trabalho. É um vídeo que o Crispim nos cedeu, né? Para passar aqui no finalzinho. E eu peço a Vanderlei, quer dizer mais alguma coisa, Vanderlei? Não, eu só vou pedir para que você coloque na tela, o pessoal está pedindo aqui a conta para fazer um depósito para ajudar nas cestas básicas. Pronto, vou colocar agora mesmo a conta do Banco do Brasil aqui. Me permita só um segundinho, só para mudar aqui o formato, para que fique mais fácil de a pessoa anotar. Aqui, só um momentinho só. Ok. Aqui está. Momento. É muito botão apertar, gente. Aí está. Aí, então, a conta do Banco do Brasil, 0096, dígito 5. Aliás, essa é a agência, né? Agência 0096, dígito 5, conta 20520, dígito 6. Em nome de César Crispim. Essa é uma das contas. Ele tem 3 contas da sua preferência, né? Vou já colocar aqui também a outra conta. Ok? Só um momento. Eu vou aqui já fazer a alteração aqui no formato das duas outras contas. Ok? Enquanto isso aqui. Só um momento. Ok. E nós temos aí a conta do Banco do Brasil, não é isso? Repetindo, agência 0096, dígito 5, conta corrente 20520, dígito 6. Em nome de César Augusto Félix Crispiniano. CPF 586-033-871, dígito 68. Ok? E temos aqui também a outra conta, que é na Caixa Econômica Federal, agência 0638, conta 13, dígito 6, provavelmente foi uma das primeiras contas que ele abriu aí, né? 13 dígitos, bem baixo, né? Operação 003, em da Escândalo Legalizado de Teatro. É um grupo de teatro lá que o Crispim lidera lá no Piauí, né? Então, aí está a conta da Caixa Econômica Federal. Agora, vamos para a outra conta que ele também tem, que pode ser feito os depósitos, as doações, né? Ok? Aí está a conta do Banco Itaú, agência 4826, conta 40357, dígito 0, em nome do próprio César Crispim, né? César Augusto Félix Crispiniano, CPF 586-033-871-68. Essa é a conta do Crispim aí no Banco Itaú. E também vou botar aqui para vocês o telefone do Crispim, caso vocês queiram entrar em contato com ele, fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão de como melhorar aí o nosso esforço, né, com ideias, né? Toda ideia é sempre bem-vinda, né? Aqui está o telefone agora do nosso amigo César Crispim, código de área 89 99978 6996. Repetindo aqui, 89 99978 6996, ok? E